esse sistema onde nossa sociedade, a gente passa uma vida toda acreditando e tendo sempre aquela esperança onde, caso algo aconteça, você se socorre. É uma fala, né, até que nós utilizamos, principalmente que é da área do direito, que é o meu caso, né, minha formação é o direito. Se socorra ao judiciário. E quando você se socorre ao judiciário, na verdade, você cai num calabouço. O sistema, ele é falido, né, ele não funciona. Ele não funciona mais. E trazendo essa fala, você vê que hoje o judiciário se mantém um sistema machista, extremamente machista, onde as decisões, elas são extremamente eivadas de uma maneira unilateral, sem uma análise profunda, com leis trazidas, por exemplo, de outros países inseridas aqui no Brasil. A gente tem uma legislação que ela vem de uma CID que ela não é a nível nacional, de um psiquiatra, e ela foi inserida no país, que é a alienação parental, por exemplo. E através de pesquisadores, ela é uma lei que 70% das ações ajuizadas, estatisticamente, ela é feita pelos homens. Por que ela é feita pelos homens? Porque a maioria das crianças ficam com as mães, na maior parte do tempo. E como elas ficam com as mães, é a mãe que cria, é a mãe que fica exausta, é a genitora que entra em colapso emocional, mental, econômico. E num determinado momento o genitor se aproveita dessa situação e usa do sistema do judiciário. E aí você tem o tripé, né? O tripé do judiciário, onde hoje nós temos a busca, através desse socorro, por procuradores que estão exaustos, que são procuradores que estão numa luta para ter os seus clientes, que se formam através de instituições fracas, magistrados recém-formados, MP recém-formados, com pouca experiência, um tribunal de justiça, né, um setor acima, com pessoas antigas extremamente machistas. E qual é a análise? A análise é que a mãe, a genitora, é a louca, né, desequilibrada. E, na real, a maioria das mulheres estão exaustas, cansadas, sobrecarregadas. E onde fica essa análise? Onde está a psicologia? Onde está o estudo sobre essa legislação, esse estado emocional dessa genitora? Quantas horas essa mulher passou no trânsito para trabalhar, para voltar, para manter a casa, para cuidar dessa criança? Em regra, a maioria das genitoras, elas passam mais de 20 dias, enquanto o genitor passa 2 finais de semana no mês. Tem vários que passam a morar fora do estado, do município. E assim é o entendimento desse sistema, concedendo decisões favoráveis
progenitores, que são decisões machistas. E isso são decisões de situações, entre aspas, leves. Você acompanhar, existem situações gravíssimas com menores, onde tem mães que chegam a fugir com a criança, com o menor. São bem graves. Então tem situação tão gritante que o judiciário chegou a ouvir a menor com o genitor, através do psicólogo e assistente social. E não ouviu a menor com a genitora. E uma vez só. Quando que na psicologia você consegue fazer uma análise em uma sessão de 40 minutos com uma terapia de menos de 1 hora e com essa menor sendo ouvida em 40 minutos. E através de um relatório desse, se concede uma decisão que se torna a vida dessa menor por alguns anos, ou esse menor, seja quem for. A gente vê uma situação no sistema que onde seria uma busca para você ter um equilíbrio, para você encontrar, algo que te traga, no mínimo, uma solução plausível momentaneamente e que te dá traga ao seu encontro aquela tranquilidade emocional, você acaba descobrindo que ela não existe. Quando você faz uma analogia, aquelas pessoas que têm um conhecimento, que buscam, que leem, que pesquisam, isso acaba destruindo ainda mais esse emocional. Então, a gente traz muito essa questão hoje que você lê da mulher ser feliz, 40 mais não ter filho, 50 mais menopausa, a mulher tá louca, porque a sociedade traz da mulher buscar a igualdade, buscar o equilíbrio na economia, CEO de uma empresa, ela crescer, então ela deixa a maternidade para os 40, ela entra depois numa luta contra o reloginho. Após os 40 anos, a gente passa por aquela fase hormonal. Não é lindo como a gente lê e acompanha com blogueiras essa explosão de informações de rede social. Então ela acaba explodindo profissionalmente, ela tem uma carreira brilhante, ao mesmo tempo ela tem uma explosão de hormônios e aí ela tem essa responsabilidade dentro de casa e uma criança, e ela passa muitas vezes tem um conflito no relacionamento, e se ela se encontra num cenário como esse que eu trouxe, e ela necessita de um equilíbrio e do socorro do sistema, ela descobre que o sistema não vai funcionar, muito falhamente. E aí você faz uma análise de quantas na nossa sociedade que não tem conhecimento, não tem noção dessa minha fala e acredita
Então ela busca esse socorro através de um profissional e ela passa 5, 7, 10, 12 anos esperando uma resposta. E isso pode demorar 10, 12 anos, 8 anos. O tempo passa, a vida dela passa, o emocional dela se destrói. Talvez você obtenha uma decisão num papel, você pega esse papel e coloca na parede. Um quadro, porque de fato você está lidando com vida. E essa vida, essas vidas, as conexões se perderam. Não existe mais conexão. Porque o sistema, ele te vê como um número. A partir do momento que você insere, busca pelo sistema, você se torna um número. É tudo muito frio. Você não é você lá dentro. Você é simplesmente um papel. Tanto é um papel, não há essa necessidade de uma análise profunda com profissionais, sendo analisado profundamente 2, 3, 4, 7 vezes e com a urgência necessária e a quantidade de profissionais necessária para ter essa urgência, porque nós estamos lidando com seres humanos e que existe uma fase que vai passar e nunca mais irá voltar. E não vai se curar. Talvez essa fase, como na maioria, para quem acompanha e pesquisa, você encontra falas e falas e relatos de mulheres que se encontram em grupos, em ONGs, para tentar se reconstruir, porque perderam a própria vida. Quando eu digo perder a própria vida, é porque ela perdeu até o profissional. Passou 10 anos, 12, nessa luta. Depois de muitos anos, ela descobre que o sistema nunca funcionou. E que passou. E acabou. E passou 15 anos. E agora, o que eu faço da minha vida? Tenho que recomeçar. Você vai buscar o socorro onde? Você vai bater na porta do judiciário?